Esse é um desenho livre, tão livre quanto um desenho pode ser. O traço é de alguém que desenha com a mão mole e com a cabeça vazia. Existe uma honestidade muito radical na criação desse personagem. Essa honestidade começa pelo compromisso com a própria liberdade, o que é uma espécie de compromisso com o descompromisso. Pode parecer paradoxal, mas o compromisso com o descompromisso parece ser a diretriz mais básica por trás de uma das obras mais fundamentais dos quadrinhos brasileiros nesse começo de século XXI. Um período histórico bem comprometido, diga-se de passagem. Desenho de 8 às 11. Aí eu cuido da minha filha, fico com ela, pá. E quando dá 9 da noite ela dorme, eu desenho de 9 a 1 da manhã, meia-noite. Nunca trabalhei para entregar nada. Meu pai me ensinou, né, que trabalho é pro prazer, não para sofrer. Não é para sofrer, mas está todo mundo sofrendo. É o sofrimento que faz cada um se atracar a uma ilusão. Parece que só o sofrimento é de verdade, porque todo o resto é de mentira. Ou é mentira ou é uma representação artificial de alguma coisa que era natural e se perdeu. O shiatsu do seu pai não é só do seu pai. A psicanálise da sua irmã não é só da sua irmã. E a meditação transcendental da sua mãe também não é só dela. Esses paliativos são nossos. Essas dores são nossas. É provável que sejam as dores do autor também. A diferença aqui é que ele trocou o shiatsu, a psicanálise e a meditação pela arte. Então, quando você olha para uma tirinha dessas aqui, você vê o problema exposto. E, ao mesmo tempo, você vê alguém que conseguiu lidar com ele através da arte. Uma tirinha como essa é a denúncia das dores de uma era, mas também é a esperança de sobreviver. Porque por trás disso aqui tem um espírito livre, alguém que percebeu que todo profissional é um prisioneiro e por isso escolheu continuar amador. Quando a gente fala sobre o amador, né, que na raiz da palavra é o amor, né? Como é que é, sabe? Como ser amador é bom também, entendeu? Como não entender das coisas é bom, assim, é muito mais emocionante, cara, quando você consegue construir alguma coisa sem nada, entendeu? Eu até me sinto hoje, tomo o maior cuidado para não fazer quadrinho mecanicamente, sabe? Todo mundo tem o próprio desenho, todo mundo sabe desenhar, porque desenhar não é você retratar nada, sabe? O problema é você achar uma linguagem do seu desenho, que é sua, sabe? Não roubar de ninguém. Qualquer um que passe tempo suficiente diante da obra de André Dahmer vai aprender a identificar com rapidez a linguagem desse artista. Essa linguagem se expressa na leveza do traço e no peso do texto. Por mais elaborada que seja a linguagem de um artista, ela nunca deixa de ser um conjunto limitado de elementos. Só que esses elementos podem ser recombinados para produzir um número infinito de enunciados. E se é assim, aí o artista precisa escolher que enunciados ele acolhe e que enunciados ele rejeita. São essas escolhas que mostram a favor do que a linguagem do artista trabalha. Essa serigrafia que eu fiz para vocês, para a Anistia Internacional, que mostram dois animais, dois cachorros falando nós somos contra o direito dos animais, né? Eu sou contra o direito dos animais, é exatamente uma síntese disso, sabe? De você encontrar na rua pessoas que não querem uma lei que defende pessoas, assim. A linguagem de Dahmer está comprometida com algumas causas. A parceria recente dele com a Anistia Internacional é a prova disso. Direitos humanos não é defender bandido. Direitos humanos é para defender quem não cometeu crime. Quem cometeu crime é para defender policiais. É o direito à água, é o direito ao ar puro, é o direito à alimentação, a saneamento básico. Ainda assim, o maior compromisso da linguagem de Dahmer é consigo mesma. Para uma obra composta por narrativas curtas e fragmentadas, aqui existe um sentido de continuidade difícil de ignorar. Parece que para Dahmer, a linguagem não é só um meio, é um fim. Mas o maior compromisso dessa arte é com ela mesma. E esse Paulo Leminski, quase perdido no meio de uma exposição dele em Goiânia, ajuda a entender bem isso.
Paulo Leminski sempre se destacou por ter uma opinião muito própria a respeito da discussão sobre linguagem. Essa discussão é antiga e evoca um período histórico ainda mais velho. As pinturas nas paredes dessa caverna na França são parte do mistério. Ninguém nunca conseguiu explicar por que elas foram feitas. E quanto mais a gente estuda essas coisas, mais dúvidas a gente acumula. Hoje, a ciência já começa a trabalhar a sério com a hipótese de que o homem de Neandertal já estivesse fazendo esses pichos aqui nas cavernas bem antes do Homo sapiens. Essa hipótese abre espaço para a conclusão de que a arte é o destino inevitável de toda e qualquer espécie suficientemente desenvolvida em comunicação e linguagem. A ciência ainda se pergunta por que fazemos arte, mas a filosofia de Leminski arrisca uma resposta. E a resposta é basicamente porque sim. O prazer de usar a linguagem é um dos prazeres humanos maiores. Junto com o sexo, comida, bebida, alteração as drogas, estados extraordinários e de todas as coisas que os homens possam buscar, o uso da linguagem dá um barato fundamental para o ser humano. Não é preciso justificar isso à luz de nada. Isso aí é que é fundamental. Outras coisas é que tem que se justificar. Tudo que André Dahmer faz parece seguir a prerrogativa de que toda a arte se basta. E é por isso que talvez o primeiro ato de ativismo dele, antes dos direitos humanos, antes da luta antimanicomial, talvez o primeiro ato de ativismo desse cara tenha sido a recusa do trabalho como sofrimento, ou da carreira como obrigação. Se, como diz o Leminski, a linguagem e a arte que deriva dela são fontes de prazer, então aí não faz sentido que o artista tenha que sofrer para criar. Na PUC, no terceiro período eu já estava muito decepcionado, porque eu falei, caralho, eu vou fazer embalagem de sabonete para sempre, entendeu? E por acreditar que a arte se basta, ele milita, não contra as embalagens, mas a favor do conteúdo, que pode até ser poesia. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro tá nas redes sociais e o Meteoro tá aqui no YouTube graças a vocês que participam da nossa campanha de financiamento coletivo. Eu só queria lembrar que a gente tem um outro vídeo que menciona o Paulo Leminski. O link vai aparecer no finalzinho, depois do nosso agradecimento ao Emerson e ao Bruno. Beijo, lindos! Tchau!